Então, vamos, Os Mensageiros, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estamos no capítulo 7º, A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade, menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Lembrando aí, né, Vera? Só lembrando aí que está se tratando de fracassos de médiuns e de doutrinadores. Ele está falando aqui dos fracassos. E o André tentando aliviar a barra do Otávio, disse: Eu também sou um médico fracassado. E foi, efetivamente foi. Uhum. Mas a explicação dele, do Otávio, com certeza, é muito mais lógica do que a do André Luiz. Otávio sorriu e respondeu: Possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha fama. Os mordomos de bens de alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm culpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Não Os, tem desculpa. hum? O sacerdote não tem desculpa. Desculpa. Os estudiosos, é isso mesmo, não tem desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos tempos da revelação nova, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com patrimônios de certezas tais, e coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas, Aí, pai, Verinha, nós viemos até aqui. A é, partir daqui, nós, essa frase nós lemos. Ambas as senhoras presentes mostravam estranho brilho no olhar enquanto Otávio respondia. Nós paramos aqui. exatamente. Então nós viemos até aqui. É. E o André está constatando uma coisa que é muito interessante. Como, Otávio, você fracassou com todo esse conhecimento? Com todo esse conhecimento evangélico, como é que você pôde fracassar? Como se conhecimento fosse iluminação, ou só o conhecimento fosse iluminação. Conhecimento é importante, é interessante, é fundamental, é essencial, mas ele sozinho não nos livra de dificuldades. Ele sozinho não nos aponta caminhos.
Nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Então, o Otávio, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com médium, com a mediunidade, médium vidente, ele recebia, via espíritos, ele fala aqui que amigos se tornavam visíveis para ele, via espíritos, mas ainda assim fracassou, porque não vivenciou os ensinos de Jesus. E principalmente, e aí eu sempre gosto de realçar isso, quando eu leio tais textos, eu sempre me coloco na posição do sujeito. O que que eu estou fazendo diferente de Otávio? E não quer dizer que eu não esteja fazendo, não, tá? É uma questão de análise honesta, uma análise sincera. Eu estou fazendo diferente? Se estou, ótimo. Mas se estou apenas adquirindo conhecimentos intelectuais, isso é muito bom para começar. Mas a partir daí tem todo um trabalho a ser executado, a ser feito. Me lembrei aqui de uma frase do apóstolo Tiago, quando ele fala sobre a fé. Ele fala: Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então não adianta eu acreditar, não adianta eu saber se eu não produzir. A cada um fala do Cristo segundo as suas obras, né? Então, é importante que tenhamos isso em mente. O conhecimento é importante, mas não é tudo, com toda certeza. Diga, Mauro. Aqui no caso do Otávio, ele é muito emblemático, porque, como você falou, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você transportar esse conhecimento para as suas ações. Uhum. É uma distância abissal entre uma coisa e outra, Aqui para aqui. né? Muito grande, muito grande. E nós precisamos compreender isso, porque uma vez que eu estou entendendo, estou absorvendo um novo entendimento, essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte é aplicar isso. E isso, obrigatoriamente, precisa de mudança de comportamento, mudança de entendimento. Senão a gente não sai do lugar, por mais que eu conheça. Beleza? E outra coisa que ele vai falar aqui, que nós já estudamos lá na nossa casa, a questão dos talentos. A mediunidade, ela é um talento, ela não é um patrimônio do espírito. Então, quando eu venho com esse talento, com essa ferramenta, eu posso não saber usá-la. Eu posso não dar a devida importância. Eu posso negligenciá-la. Eu posso vilipendiá-la, eu posso explorá-la, porque ela é apenas um instrumento. Beleza? Então, o médium não é aquele ser sublime, superior, angelical. Não é. Ele é alguém que veio equipado com uma ferramenta e será bem-sucedido se usar bem a ferramenta. Pura e simplesmente. Então, eu tenho conhecimento, fui lá instruído, que é o caso do Otávio, ele foi lá instruído, né? Tudo que ele tinha que fazer, que ele seria amparado, seria acompanhado pelos irmãos espirituais, mas ele não estava convencido disso. Ele tinha conhecimento, não tinha convencimento. E aí ele reencarna sem esse convencimento, para que ele, nesta encarnação, pudesse fazer o trabalho que só caberia a ele, de efetivamente se convencer de que o trabalho que ele iria desenvolver, com as ferramentas que lhe foram dadas e com o auxílio, o amparo que estava com ele, seria para ele um grande salto, né, evolutivo. Só que ele ainda não estava maduro suficiente para poder, diante de todos esses instrumentos e condições, perseverar.
e vencer. Por isso que nós vamos ver aqui as motivações da queda dele, né? Então, quando a gente falou lá na nossa reunião, quem assistiu aí, né, que talento não se traz de vidas passadas, talento é algo que nos é ofertado no momento da reencarnação, é disso que nós estamos falando, que é um belo exemplo disso, desse conceito, né? No momento em que, uma vez não aproveitando bem aquele talento, ele pode ser retirado, né? É exatamente esse o ponto que nós vamos ver aqui com o Otávio. Tudo Continua? bem? Então Continuemos. vamos ouvir o relato de Otávio. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra, em tarefa mediúnica. Aí já vale falar o tempo da Sandra, né? Preparei-me durante 30 anos. A gente não sabe se esses 30 anos são os nossos 30 anos ou 30 anos que ele considera. Eu entendo aqui como sendo os nossos, em função de estar muito próximo da Terra, eles estarem muito ainda materializados, ele está falando do nosso do tempo como nosso. Já que ele fala do sol, fala da noite, então e o tempo é contado em função do movimento da Terra em torno do Sol. Então, mas ele para aqui, ele passa 30 anos se preparando para uma missão. E como diz o Mauro, ele se entendeu, mas não se convenceu. Ele entendeu teoricamente, mas os prazeres deste século, como falava Jesus, os prazeres deste mundo, ainda falam muito alto diante de nós. Aí, claro, quem quiser se excluir, fica à vontade. É por isso que eu uso primeira pessoa. Os prazeres do mundo ainda me são muito me permita aqui a redundância. Os prazeres são muito prazerosos. Os prazeres são muito me dão satisfação ainda. Eu ainda não aprendi a vivenciar esse ensinamento. E isso é que é importante, para que as minhas quedas vão se diminuindo aos poucos. Então, uma queda fragorosa, depois uma queda menor, uma queda outro menor, até o ponto de não cair mais. Mas eu lembrei aqui por causa do tempo, da pergunta da Sandra, aí, que ela falou sobre o tempo. Então, mais um ponto para ser refletido sobre isso. E, de novo, quanto tempo eu fiquei esperando, me preparando lá para vir para aqui? Quanto tempo me prepararam para vir para a Rádio Rio de Janeiro? Muito provavelmente, eu passei um tempo lá me preparando para vir para a Rádio Rio de Janeiro, para fazer o programa, para falar de programa, para dirigir a rádio, para ser diretor. E aí, a minha pergunta para mim, em relação ao Otávio, o que que eu estou fazendo de diferente em relação ao que o Otávio fez? Ele tem essa ferramenta, esse talento, como lembrou o Mauro, eu gosto muito da ferramenta. Ele tem essa ferramenta da mediunidade. Eu não a tenho, mas tenho a ferramenta da palavra, do conhecimento, da intelectualidade, da possibilidade, facilidade até de me expressar. Se bem que depois da idade as coisas vão ficando vão lentificando, vão ficando um pouco mais lentas, mas de qualquer maneira ainda tem essa facilidade. Então é olharmos para nós e ter o que que nós estamos fazendo com os nossos talentos, com as nossas ferramentas. Estamos multiplicando ou estamos enterrando os nossos talentos? O Otávio enterrou e foi tirado dele porque não soube utilizá-lo devidamente. Diga, Angélica. Angélica, Não, é porque o Mauro disse aí um negócio sobre talento. Me desculpa, porque no último estudo eu não estava presente
Eu não sei se você falou isso no último estudo ou foi numa palestra no SEAC, mas assim, eu entendi certo, nós não nascemos com talento. Por exemplo, Não, um músico não nasce com talento para música? não. Ah, eu O queria músico, entender. olha só, talento é aquilo que nos é dado e pode ser tirado, ok? Hum, Então, o músico, você deve, é a mesma confusão que o companheiro lá fez. Nós não podemos confundir talento com virtude. Virtude hum. é do espírito, patrimônio do espírito. Talento é algo que lhe é emprestado É e ele deve empréstimo. ter, ok? Então, o músico talentoso veio desde criança, toca. Isso não é talento. Isso é conhecimento expressado, ok? Nossa. O talento qual é? A possibilidade do corpo que corresponde à sua vontade. Isso é o talento. Porque ele poderia vir com um corpo defeituoso que não correspondesse à sua vontade, ok? Ai, Mauro, não, está meio confuso. O Não, não tem conhecimento confusão. expressa, o músico talentoso, ele tem um conhecimento. Olha só, o músico talentoso, Ah, esse conhecimento da música ele está trazendo com ele, sim ou não? sim, de outras. Ele Hum, adquiriu isso em outras existências, sim ou não? certo. Sim, então isso é patrimônio do conhecimento que ele acumulou em várias existências. Isso Então, é não é uma um virtude. talento. Isso não é É um uma talento que é virtude. dado. Não confunda, gente, olha só. Não confunda talento como nós entendemos aqui, Hum, ok? uhum, Que a gente olha para uma habilidade que alguém demonstra e eu digo que aquilo é um talento, isso. como se fosse Não um é. dom, tá? Deus não dá dom para ninguém, tudo bem? O talento que nós estamos nos referindo tem a ver com a parábola dos talentos. É nesse sentido. Ele é Então, dado e pode ser tirado. tudo, tudo, absolutamente tudo, 100% de tudo que nós utilizamos e que não é nosso, que me pode ser tirado, isso é um talento. Temporariamente nos é ofertado. Agora, aquilo que é patrimônio meu, do espírito, tanto nas questões intelectuais quanto nas questões morais, ninguém vai me tirar. É Então, virtude? é isso que eu estou Isso é uma falando, são as virtude? virtudes, Hum, ok? Então, um músico, o exemplo que você deu, um músico que lá desde pequenininho demonstra uma habilidade incomum para aquela idade, não é talento. talento. É um conhecimento que É ele o traz de outras conhecimento que ele encarnações. está apresentando, Sim. ok? E o É conhecimento, né, diferente. Mauro? Me Oi? permita aí me permita um acréscimo. Um conhecimento que lhe foi permitido utilizar. Porque muitas vezes ele Exato. tem um conhecimento e não é permitido que ele utilize. Ou ele escolhe não utilizar esse conhecimento. É o caso, por exemplo, a gente sempre cita aqui o caso do Chopin, que a dona Ivone Pereira narra lá. Ele ia reencarnar no Brasil a partir do ano 2000, mas que não ia se envolver com música. Ele perdeu o conhecimento de música? Ele perdeu os conhecimentos que ele tinha a respeito da música? Não, não. Ele só não, nessa encarnação, ele tem outros compromissos. Então ele vai cuidar de outras coisas. Agora, o conhecimento é virtude que ele adquiriu através de trabalho, através de treinamento, através de tentativa, através de esforço. Por isso que a gente chama de talento aquilo que pode ser tirado. Esse conhecimento da música, não. O conhecimento é dele. Esse, a gente pode dizer que está inato, está gravado nele em termos espirituais. Então, esse é o conhecimento. Então, às vezes a gente tem conhecimento e possibilidade de utilizá-lo. Às vezes a gente vem com conhecimento e sem possibilidade de utilizá-lo.
A mediunidade é um Ok. talento? É, É. Tá mediunidade é certo. um talento. Beleza? Até que pode ser tirada. Tanto é que a Uhum. própria parábola ela envereda para usar a mediunidade como explicação dessa parábola dos talentos. Tá bom? Diga, Sandra Mirabelli. Ô, Mirabelle, não. Mauro. Ah, Mirabelle, sim. Tá. Oi, Sandra. É, Pô, eu vou me botar aqui como exemplo, por quê? Porque eu poderia ter vindo com um talento, mas eu poderia sofrer, por exemplo, um acidente e perder os meus braços. Talento musical com os braços perdidos. Então, esse talento foi me dado, mas por algum motivo eu perdi a condição de executar aquele som, aquele exercício musical. Porém, uma vez conquistado o exercício daquele talento que me foi dado, por exemplo, a virtude da paciência, perseverança, sacrifício que você faz de um monte de coisas. É, Trazer aquilo como algo até divinal, porque você acaba tendo um amor profundo por aquilo que você faz. Então, aquilo me tornou uma pessoa melhor. Aquilo que eu vou levar e vou entregar de volta o meu talento multiplicado em virtudes. A minha virtude de paciência era pequena, a minha virtude de perseverança era pequena, a minha virtude de devoção à beleza sonora, que também é divinal, era pequena. Aí bota aquela criatura como músico, empresta ela o talento de músico. E aí, o que acontece? Ela tem tudo que ela precisa para ela se desenvolver. Ela se desenvolve, vive daquilo, coisa que não é muito normal uma pessoa viver daquilo que é música, arte, não é muito normal, mas ela consegue viver. Aí pronto, ela diz assim: Poxa, muito obrigado, eu consegui multiplicar os meus talentos. Ou seja, foi me dado uma coisa e eu desenvolvi outras que eu vou carregar. Que na verdade o talento de música eu vou devolver, mas eu vou devolver com virtudes multiplicadas. Eu não sei se eu estou. Não, o conceito está errado. Tá errado? Está Então, errado. por favor. Você não vai ter uma virtude de música, ok? Não, Você não não foi isso vai que eu ter falei, um. não. Não foi isso que Não, eu falei, então. não. O talento musical não é uma coisa que vai ser dado a você. O que vai ser dado a você é uma oportunidade da vivência na música. Você, então, vai decidir estudar a música, aprender a música, se desenvolver com a música. Se isso é uma realidade na sua vida, você vai levar isso como patrimônio de conhecimento. E você vai aprimorando, 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 até você virar um gênio da música. Certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tenho uma baixa tolerância sonora, por exemplo, eu tenho uma baixa tolerância sonora, eu não gosto de ouvir, eu gosto de ficar no silêncio absoluto. Hum, Morro. Aí eu preciso desenvolver uma experiência com aquele determinado tipo de fenômeno, que é o fenômeno sonoro. E aquilo ali vai desenvolver em mim, aí eu chamo de virtudes do talento recebido, que é a isso que você você discordou de achar que a música é um talento. A música não é um talento, não, é não isso? é. Tá, É, não. entendi. Entendi. Ela é um conhecimento que a Que mim. você pode adquirir ou não. Depende do seu querer. Então, o que que seria o meu talento? O talento seria a habilidade para que você pudesse se desenvolver na música. Pô, isso é complicado, né, Não, Mauro? não Agora é me confundiu complicado. também. Não é complicado. Olha só. Você tem um corpo perfeito?
tenho, acho que sim. Isso é um talento. Tá. Isso é um Você tem o talento. ouvido perfeito? Isso é um talento. Você escuta bem a música? Isso é um talento. Entendeu? Sim, Isso é um Habilidade talento. com mãos. sim. Entendi. Parte Agora, da sua vida não é um talento. o conhecimento que eu vou adquirir naquela prática é aquilo que eu vou levar. Exatamente. E o que Tá, você entendi. fizer dela, o que você Entendi. fizer dela é, aí sim, a multiplicação desse talento. Então, o talento que você estava esclarecendo lá na quarta-feira era vir com emprestado um corpo bom, por exemplo. Exatamente. Isso é um talento. Certo. Eu posso negar esse talento, Tá desvirtuar esse mal. talento. É, Entendi. Tá entendeu? show, obrigado. Diga, Sandra. Então, deixa só eu entender melhor. É uma pergunta mesmo, né? Quando um espírito vem para cá com muitos talentos e muitos conhecimentos permitidos, é sinal de que ele tem, vamos dizer assim, um aprendizado ou uma atividade intensa nessa experiência de vida, né? Depende do Que que não você é, está chamando, o que não você há está chamando, o pessoa. que você está chamando de talentos. Pois é, porque agora com essa explicação que você deu para a Sandra, eu me confundi um pouco. Se ter audição, ter visão, isso é um talento, então Sim. vamos falar de conhecimento, né? Uma pessoa que vem com vários conhecimentos. Cara, essa Isso não é pessoa talento. tá. Essa pessoa que vem com vários conhecimentos e também os talentos que as favorecem para exercer esses conhecimentos é porque ela tem, vamos dizer assim, eu não sei se é uma permissão maior para realizar o seu aprendizado aqui ou uma tarefa grande para realizar com a humanidade, seria isso? Eu fiquei com O essa tamanho, o dúvida. tamanho, o tamanho das ações não tem a ver muito com isso, não. Não, né? Olha o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça tinha um corpo que não respondia, ficava numa Entendi, cama, mas ele movimentou uma obra gigantesca. Então não entendi, há uma relação entre corpo perfeito e grandes obras. entendi. Entendeu bem a diferença? Então o que Os recursos ele, também que ele se teve traz, não. sobrado, o que ele teve sobrado foi a vontade de realizar, Uhum, ok? legal. Se Nada. você der uma olhada nas Paralimpíadas, tem um cara sem braços e sem pernas que nadam muito bem. Exatamente. Eu com dois braços, duas pernas, não nado nada. Ele sem braço, sem perna, nada perfeitamente bem. Isso é conhecimento, isso é esforço. Diga, Bianca. Então, a inteligência é uma virtude ou é um Não. talento? Não, não, é virtude, desculpa, é virtude. Inteligência é virtude. Então, por exemplo, É patrimônio do espírito. aqueles cientistas que vieram com a inteligência e usaram a inteligência para o mal, por exemplo, fizeram a bomba atômica, Ok. como é que eles voltam? Eles não perdem, como é uma virtude, não vai perder, né? Não, não Eles vai vão ficar perder. impossibilitados de usar numa próxima encarnação? Podem ter um corpo que não corresponda à inteligência que ele tem. Entendi. Entendeu? Mas ela vai continuar ali, só Claro, é não dele, é vai patrimônio poder se dele. manifestar. Entendi, Entendeu? entendi. Obrigada. Uhum. O que a gente não pode confundir, gente, é o seguinte: conhecimento. Eu estudei muito, no caso que ela falou, um físico, né? Estudei muito física, não sei o que e tal. O que eu posso fazer com esse conhecimento? Posso fazer algo que impulsione a humanidade ou posso fazer uma arma que destrua a humanidade. Mas eu não vou perder aquele conhecimento. É meu. Moralmente eu estou comprometido. Moralmente. Intelectualmente, não. Moralmente, sim. Uhum. Tanto que, numa outra oportunidade, eu virei com o mesmo conhecimento, porém com uma moralidade revisada, e eu não vou fazer de novo isso. Então, o que é Entendi. patrimônio do espírito, ele não perde.
né? Que a gente chama de virtude. Virtude não é só questão moral, não, tá, gente? Virtude é tudo aquilo que eleva o espírito, é virtude. O caso daquele físico, como é que ele chama? Steve Hawkins? Como é que é? Stephen Hawking. É, Ele pode ter sido um caso assim, né? Ele veio com um corpo limitado e que com a inteligência, essa inteligência ele trouxe, né? Os sim. conhecimentos, né? Mas Eu pode pensei ter nele mesmo. sido, ele veio com E o quanta Jerônimo coisa, Mendonça veio limitado também. quanta tecnologia ele desenvolveu para vencer as limitações que o corpo lhe impôs. Uhum. Graças a ele. Conhecimento fantástico num corpo limitado. O que ele fez? Desenvolveu máquinas, tecnologia, para que pessoas com as dificuldades que ele tem possam interagir com equipamentos. Ô, Mauro, me dá Oi. um outro exemplo de um patrimônio do espírito, além da inteligência, Ué, a moralidade. moralidade. O Eu conhecimento. tinha, São as duas asas. eu tinha colocado aqui moral, aí eu fiquei em dúvida. Sim, Então né? é. Silvana, você levantou a mão e baixou. O que é? Flor? Não, Mauro, porque você foi falando, foi completando, né, o que eu estava entendendo. Eu ia te perguntar, no caso da Sandra Mirabelli, ela veio com um corpo perfeito, que é, no caso, o talento, que ela recebeu para poder usar o conhecimento dela na música. A Isso. Sandra estudou, se aperfeiçoou no que ela faz bem. E ela pegou esse conhecimento e usou com. Vamos dar um exemplo. Ela fez um projeto para crianças de rua, tirou as crianças das ruas e fez um projeto. Esse projeto, ela foi bem sucedida, Usando ajudou a muita música. gente. Usando a Isso, música. usando a música. Aí Uhum. ela foi bem sucedida e tal. Ela desencarnou e seguiram com o projeto. A Sandra deixou algo para além dela aqui. Sim, Então ela fez uso do talento dela, que foi o corpo perfeito, para ela usar o conhecimento da música. É isso, né? isso. E Ah, frutificou. E multiplicou. isso, É isso. isso aí. Pois é, você foi falando e foi completando o que eu estava entendendo. Tá certo. Então, ó, Obrigada. por exemplo, meu cunhado, ele tem um patrimônio musical imenso, mas nunca se dedicou à música. Uhum. Nunca se dedicou. Foi fazer aula em conservatório de música, porque ele tinha habilidade de música, botaram no conservatório de música. Ele cansou de tomar varada na mão, porque ele não lia a partitura, ele sabia as músicas de cabeça. E ainda criava em cima das músicas. Mas não usou. Ele tem o patrimônio, é dele, o conhecimento é dele, mas ele não deu importância a isso nessa vida. Ele é outra coisa hoje, ele é palestrante, CEO, ele viveu para a área corporativa, Uhum. mas ele tem esse patrimônio. Mas esse patrimônio, nesta existência, ele deixou quieto. Entendeu bem? Mas ele ainda está por aqui, não é? Tá por aqui. Quem sabe um dia ele ainda faça algo, né? Não, não vai fazer, não. Não vai fazer, não. Já passou. Tá bom. Obrigada, Mauro. Nada. Diga, Maria Antônia. Mauro, não, eu acho que agora na resposta da Silvana, que eu também estava confusa quando você estava explicando a Angélica do talento, que você falou que o talento que é dado e pode ser tirado. Tá, Isso. eu entendi. Mas depois eu fiquei confusa no patrimônio, né, espiritual que a gente vai adquirindo e que não se perde, vai Isso. acumulando, né? Isso. E que coisa. Sendo que ali, quando você fala naquele, ai meu Deus, no conhecimento, aí agora, no final, era isso que eu te perguntar, que aí eu fiquei meio confusa. Deixa eu ver se eu entendi agora, quando você respondeu a Silvana, que o patrimônio do espírito, foi isso que me chamou a atenção agora no final, acho que eu entendi isso, que não é só virtude,
que a gente vai adquirindo ao longo das encarnações, né? Vai vir, né? Vamos ser. Não, patrimônio do espírito são as virtudes. Não, mas não, são as virtudes, mas aí no finalzinho você estava falando que não era também só virtude, você falou que seria também conhecimento. Não, falei que virtude não é só moral, também intelectual é virtude. O conhecimento Agora, no final, desenvolvido. quando a Angélica te perguntou exemplo, é que você botou moral e inteligência. Isso, a intelectualidade. As duas são virtudes. As duas são virtudes. É que a gente fala virtude e acha que é só questão moral. Não é. Ora, se para que eu me adiante moralmente, eu antes tenho que ter a intelectualidade para entender e mudar, então a intelectualidade também é uma virtude. Que seria o conhecimento mesmo que eu vou adquirindo, né? Ué. Faz Ao encarnações. longo das existências. Então, através também do conhecimento que se torna muito, né? Para mim entender, se tornar virtude, né? Moralmente também, né? Também. Isso é porque quando você falou assim, não, que virtude não era só, aliás, que patrimônio não é só virtude, aí que eu fiquei meia confusa. Mas aí agora você falou, seria moral e também Intelectual. intelectual, que é o conhecimento, a inteligência, né? Tudo isso. É que agora eu consigo clarear um pouco. Beleza. Diga, Sandra. Ô, Mauro, no caso que você disse que o talento é algo que nos é dado, como algo que nos é dado pode ser multiplicado, já que Não, é não nos pertence? emprestado. Falei que é emprestado. Tá, mas não nos pertence. Não nos Então eu não pertence. posso fazer o uso como eu quiser, concorda? Pode, ué. E o livre-arbítrio? Pode. Então o talento me é emprestado para que eu multiplique ele. Sob que forma? Através de conhecimento? Não, através de várias coisas. Tudo que você fizer com aquele talento que lhe foi emprestado e você multiplicar, isso é virtude, conta como seu avanço moral, intelectual. Então, se eu pego e utilizo o talento a mim emprestado para desenvolver a minha paciência, eu estaria multiplicando o meu talento? Não, aí você está usando daquela oportunidade, na multiplicação desse talento, para consolidar uma virtude em você. Ok? Tá. Por exemplo, E a vamos lá, vamos ao exemplo. Eu já entendi. Você tem o conhecimento da música, aquilo que a Silvana falou. Você tem o conhecimento da música. Aí você vai receber um talento. Qual é o talento? Um corpo perfeito. Olha, esse corpo você vai poder desenvolver conhecimento que é seu, tá bom? E poder fazer muito mais com isso. Beleza? Beleza. Aí você reencarna. Aí você descobre que você tem esse conhecimento da música. O teu corpo corresponde, você consegue desenvolver isso ainda mais. Aí você pega isso e vai fazer o quê? Vai não só viver disso, ok? Mas você vai pegar o exemplo que a Silvana deu. Você vai pegar pessoas, crianças, né? Carentes, e você vai colocá-las nesse universo. Você vai dar a elas oportunidade de se desenvolver. Isso é a frutificação. Isso é o multiplicar. Beleza? O que você está levando com você disso? Você está saindo dali um músico melhor? Até poderia. Mas você está sendo um homem melhor. Um indivíduo melhor. Você desenvolveu a caridade, você desenvolveu a fraternidade, né, a humildade. Isso é seu patrimônio. Isso é a virtude que você leva. Certo. E para aquele que eu estou dando o talento, no caso, eu estou dando não, mas eu estou favorecendo aquele conhecimento. Okay. Os meus alunos, por exemplo, Sim.
Aí a espiritualidade, a consciência, Deus vai poder favorecer ele, dando talento para que ele prossiga na música, porque nada faz me crer que ele vai continuar na música. Mas você fez a sua parte. A parte dele Certo, é com ele, entendi, entendeu? entendi. A parte dele é com ele. Ele vai se resolver depois. Sabe lá se a música fazia parte daquela oportunidade? Pode ser que não, Certo, entendi. entendeu? Ficou claro isso, pessoal? Ficou. Só uma fala da Sandra aí que ficou dúbia. Ela falou, o talento é sempre retirado. Não é sempre. Lá Ah, tá. na parábola dos talentos, quem multiplicou os talentos não os perdeu. Tira-se de quem não tem e dá a quem tem. Então, quem tem um Ah, talento e sim. faz tudo, recebe mais um. Quem recebeu 5 talentos, multiplicou, recebeu 10 depois. Ah, Então, isso que é multiplicação de talentos, pô, isso é né? multiplicação dos talentos, exatamente. Perfeito, agora ficou mais fácil de entender. Não, eu tô falando Não, ó, sério, ó, Valdemir. eu tenho uma interpretação diferente. Na parábola, não foi não foi a consequência do bom uso que foi a multiplicação dos talentos. Foram os talentos que foram ofertados, aqueles que foram multiplicados e devolvidos é que foram considerados multiplicados. O que diz a parábola lá? O Senhor ia sair para viajar. Ele pegou os talentos, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Beleza? Quando ele voltou, ele pediu contas. O que tinha 5 multiplicou para 10. Deu lá. O que tinha 2 multiplicou para 4. Deu lá. Bons servos, não sei o quê. Foram pródigos em pouco, serão pródigos em muito. E o que tinha 1 enterrou, foi chamado a atenção. Esse foi o processo de multiplicação. Agora, quando ele diz lá na parábola, olha, aquele que multiplicou está habilitado a receber mais talentos, Essa é a ideia. como oportunidades, né? E aquele que foi preguiçoso, aquele talento que lhe foi confiado, lhe será tirado. De novo, mostrando que talento não é patrimônio de ninguém. São as Ah, oportunidades que tá. serão ofertadas, que poderão ser tiradas Tem ou retiradas. confiadas mais. Certo, entendi. Entendeu? É isso, nesse sentido. Tem E uma em pequena relação, diferença. pessoal, à parábola, tá bom? Tá ótimo. Vamos Verinha, adiante? Verinha, eu juro que eu No não sei onde caso, você parou mais. Eu espera aí sei, eu só vou um pouquinho, Valdenir. Não faltaram. Valdenir, deixa eu Oi. só falar um negócio aqui. Claro. Você e o Mauro, por exemplo, vocês estão repartindo o conhecimento conosco, Sim, não é? Sim, Então, sim. vocês estão multiplicando o talento que vocês têm, de ter o conhecimento sobre doutrina. nós estamos compartilhando conhecimento, mas o conhecimento não é o talento. Não, isso, conhecimento. Mas vocês têm o talento da fala, de saber falar, poder falar, porque vocês podiam utilizar, não utilizar. E isso, E no podia caso, a errar. fala pode ser tirada a qualquer momento, né? Pode ficar Pode, mudo. o pode. talento da oralidade. O Oi? talento da O habilidade, talento da oralidade. oralidade. Você fala. Isso, Isso. isso. Isso aí, esse Então, é o exemplo. cuidem-se e façam bastante conhecimento para nós, que nós precisamos. Viu a aula de hoje, né? A Ai, ai. confusão que está. Então, vocês tratem de aproveitar. Eu já não sei nem se eu tenho talentos mais do que eu tenho. Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Ô, Valdenir, estamos ferrados, Valdenir. Sei nem se É. eu tenho virtude. Eu só sei que eu tenho alguma coisa que eu aprendo. Vamos lá, vamos andar um pouquinho. Só cortando. Sandra, eu estudei música 9 anos da minha vida, tá? Piano e acordeon. E não segui nada. Então, vamos continuar aqui. Vou voltar na frase.
não estava na sua programação, Verinha. Não, a geografia que estava na minha programação. Então, eu entendi tudo agora. Vamos embora, vamos seguir. A gente tem que seguir a programação reencarnatória. Isso. Eu vou voltar à frase, Valdemir. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Foi aí que nós paramos. Perfeito. E aí, todo o talento voltou. Não É, faltam lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Olha aí, Segundo, tá vendo? tá aí. O talento. tá. Um corpo físico rigorosamente sadio, onde ele pudesse trabalhar, produzir, ajudar, servir, para não falhar, para não fracassar. Ele recebeu esse talento. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Olha aí, Permaneci- outro talento. Outro Uhum. talento. Consolar, né? Consolar. Exatamente. Tá. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não Tá que aí. Olha aí. Ó, Tá aí. não- ah, A música não deveria entrar na minha linha de cogitações. isso mesmo, No caso dele, foi o matrimônio. isso mesmo. E ele fala, não, o matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas Uhum. porque meu caso particular assim o exigia. Por quê? Porque ele teria que ter uma dedicação cujo o patrimônio seria um atrapalhante, Uhum, ok? Então é por isso. Não é porque o casamento é ruim, nada disso. Mas é porque seria um empecilho desnecessário para ele nessa encarnação. Mas ele, a gente vai ver aqui mais adiante, né? Mas ele tinha um apelo, né? Um apelo bastante significativo nessa área. uhum. Então vocês vão ver que vai ser um dos tropeços dele, vai ser isso. Mas vamos lá. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Olha aí, ó. Uhum. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Vê como eles têm essa preocupação. Até os aspectos materiais são planejados. Mais tarde receberia o recurso material necessário para levar a missão dele à frente.
Ele Se, não iria. se ele demonstrasse desapego, né? Tá lá. Se ele usasse bem os talentos. O talento do corpo, o talento da vida. Então, se ele usasse da fala, se ele usasse esse talento, receberia essa ajuda para superar as dificuldades. Ele não teria casamento, mas teria filhos adotivos. E eram apenas 6 amigos que o ajudaram no nosso lar. 6 amigos que trabalharam com ele, que orientaram ele no nosso lar. E ele simplesmente abre mão disso tudo e acaba metendo os pés pelas mãos, aí me permita a gíria. Vamos parar por aqui, velhinha? São 57. Isso, Vamos parar aqui no todo combinado, tudo combinado. Voltei para a reencarnação. isso. Então, Ok. vamos dar continuidade na semana que vem, né? Nessa parte. Perfeito. Dia 8. Até lá, nossos talentos, colegas, estarão melhores. É. Quem sabe? Deus é grande. É verdade. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo por mais um dia que inicia a nossa semana, né, que seja um dia feliz para todos nós. Vamos pedir ao nosso irmão Márcio Freitas fazer a nossa prece, por favor. Marcinho, deve estar ocupado. É. Fechou Então, a câmera. Carlão, faz a nossa prece então, por favor. Então, meus irmãos, ao terminar mais um estudo, vamos mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus, que ele envolva cada lar aqui envolvido no estudo, cada familiar. Envolva também aqueles irmãos que não puderam estar conosco. A gratidão pelo estudo, pelo aprendizado, tudo o que foi passado para nós, que nós pudemos refletir, possamos pôr em prática e temos uma semana de bênçãos, que tudo que aconteça seja feito conforme a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, o nosso irmão Márcio fez 50 anos ontem. 50 aninhos. Aniversário do Márcio, hein? Foi ontem, 50 anos. Nem Ô, sabia. garoto. Saúde para ele, né? Isso Felicidade. aí. Parabéns, Parabéns, parabéns. Um Márcio. beijo, Saúde, gente. Boa vida semana pra longa, Pronto, Márcio. saúde, paz.